Meu muito boa noite. Estamos começando hoje mais um Politicando, o Politicando da semana. Ainda a repercussão muito grande do último programa com Marcos Pires, principalmente aquela parte em que ele falou sobre os falsos ricos aqui da nossa cidade. Eu não sabia que tinha tanto falso rico na nossa cidade. Isso aí deu um mau rebu, minha gente. Mas eu não tenho culpa de a gente descobrir as coisas, né? Estamos aqui para trazer novidades, né, sair da mesmice. E vamos começar o nosso Politicando de hoje trazendo algumas informações iniciais para os nossos queridos telespectadores. A cidade de João Pessoa está invadida pelos turistas, mas está enfrentando um problema muito sério. Neste final de semana, os turistas deixaram 320 toneladas de lixo nas nossas praias. Isso é um absurdo. A prefeitura conseguiu retirar, mas era bom que nossos visitantes mostrassem pelo menos a educação doméstica e não jogassem tanto lixo em nossas praias. O prefeito de Alagoa Grande imitou o governador Ricardo Coutinho e mandou dizer aos carnavalescos da sua cidade que não vai dar dinheiro para o carnaval. Bom, é uma imitação muito boa, porque a crise está grande e não adianta estar dando dinheiro para a festa, não. Carnaval você brinca quem não pode ficar em casa, vai rezar. Ou vai rezar. Mas o que aconteceu interessante mesmo hoje, minha gente, foi numa cidadezinha lá do Maranhão, uma cidade chamada Buriti, aconteceu um maior rebu. Vou ler para vocês aqui. Na tarde desta terça-feira, a população da cidade de Buriti ficou revoltada e ateou fogo no fórum da cidade, após o resultado final do processo de cassação do prefeito Rafael Mesquita. No processo final, o juiz da comarca sentenciou favorável ao prefeito, que se manteve no cargo. A população que se mostrava insatisfeita deu início a um quebra-quebra dentro do fórum e ateou fogo em imóveis dentro das salas. Segundo informações, a população teria tentado amarrar o juiz para colocá-lo para o lado de fora da comarca, mas a polícia militar foi acionada e controlou o rebuliço. Gente, se essa moda pega, a coisa vai ficar de mal a pior. Tem outra informação aqui antes de nós começarmos a nossa entrevista de hoje. Faleceu hoje, à tarde, o empresário Ciraque Leite da Silva, sogro de Alex Filho, o nosso presidente aqui da TV Master. Deixou os filhos Karina Costa, Ciraque Leite da Silva Filho, Kimi Vanessa, Laura Leite e a esposa Rauliane Leite. Genros e noras, Alex Filho, Sheila Lucena e Fábio Júnior. Neto, Júlia Costa, Alex Neto e Renan Leite. Amanhã às 10 horas acontecerá o culto fúnebre na primeira igreja batista, mesmo local onde acontece o velório. Já começou hoje à noite, né? Após o culto, o corpo será enterrado no cemitério Senhor da Boa Sentença. As nossas condolências à família. Meus amigos, como eu prometi, hoje eu estou trazendo ao programa uma pessoa muito especial. Aliás, os meus entrevistados até agora, todos eles que vieram para cá foram especiais, mas esse de hoje, a curiosidade reina em torno dele, porque esse cidadão é um advogado que conseguiu a proeza de desmascarar os institutos de pesquisas fraudulentos que há décadas vendiam pesquisas aqui para iludir a população e não tinha quem tomasse uma providência. Não tinha um advogado que descobrisse as falcatruas. Aí esse advogado que vai ser entrevistado hoje chegou com essa cara de quem não quer ir querendo e conseguiu derrubar todas as pesquisas fraudulentas apresentadas nas últimas eleições. Aqui o advogado em questão é Francisco Ferreira. Meu amigo Francisco, seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao programa. E nós começamos já perguntando, conte essa história dessas pesquisas. Existia pesquisa fraudulenta realmente nas eleições da Paraíba? Primeiramente, muito boa noite, Tião Lucena, a todos os telespectadores da TV Master. E antes de responder a sua pergunta, Tião, eu queria parabenizar a todos os farmacêuticos do Brasil, que hoje é dia do farmacêutico. E antes de ser advogado, eu sou também farmacêutico, minha primeira formação. E respondendo a sua pergunta, Tião, na verdade, o que se instalou, ou tentou se instalar na Paraíba, foi uma verdadeira organização criminosa no intuito de fraudar pesquisas eleitorais e de vender números, a fim de conseguir
angariar o voto do eleitor através daquilo que os cientistas políticos chamam da teoria do voto útil, né? Então, a teoria do voto útil quer dizer que o eleitor, ele tende a votar em quem está à frente das pesquisas eleitorais. O eleitor, geralmente, principalmente aqueles indecisos, ele não gosta de perder o voto. Então, aí vem o perigo da veiculação de pesquisas eleitorais em desacordo com a legislação ou até mesmo pesquisas fraudulentas. E o tema pesquisa eleitoral na Paraíba e no Brasil é tão importante, Tião, que a lei das eleições, a Lei 9.504, tem vários dispositivos ali no artigo 33 que prevê todo aquele procedimento para se fazer, para se veicular, para se divulgar uma pesquisa eleitoral. Então, o que foi que ocorreu na Paraíba em 2014? No início do processo eleitoral, existiam várias pesquisas sendo veiculadas na imprensa de que o candidato Cássio Cunha Lima estava na frente em torno de 25% de votos. Teve pesquisa que deu 25% dos votos na frente. E, estranhamente, os atores políticos não concordavam com esses números. E me procuraram no intuito de se fazer um apanhado, de verificar o que realmente estava ocorrendo. E eu requeri, através do Partido Pátria Livre, do PPL, o acesso interno de 2 pesquisas eleitorais de um determinado instituto. E não tem negócio de determinado não, doutor Chico, a gente tem que dizer o nome. Não, o Instituto Souza Lopes, bastante conhecido. Então, através desse requerimento interno, que eu requeri todo o acesso aos questionários utilizados naquelas 2 pesquisas no início do processo eleitoral, eu requeri as notas fiscais da contratação, requeri questionário por questionário, e o Instituto ele trouxe em torno de quase 7.000 páginas desse questionário, porque cada entrevista ela tem entre 2 e 3 páginas. Quando eu fui analisar, página por página, eu notei que os questionários não tinham o município pesquisado, não tinha o bairro pesquisado, não tinha data, não tinha hora, não tinha o nome do pesquisador, não tinha sexo, não tinha idade, não tinha grau de instrução, não tinha nada do entrevistado. Era uma montagem. Isso aí é o que a investigação que eu pedi, a abertura de investigação criminal, vai dizer. Eu não posso dizer nesse primeiro momento. Havia ali fortes indícios de fraude. Então, eu peguei esse conjunto, fato, e entrei com um pedido de impugnação, uma representação pedindo uma impugnação da pesquisa e pedindo a liminar, que foi deferida, essas pesquisas, essas iniciais foram deferidas, essa liminar, e depois foi confirmada a liminar no mérito, que foi aplicando uma multas vultosas em torno de R$53 mil para cada pesquisa neste primeiro momento. Isso aconteceu durante todo o processo eleitoral. A Souza Lopes, ela trabalhava ligada ao sistema Correio. Trabalhava ligada ao sistema Correio, as pesquisas eram encomendadas pelo sistema Correio de Comunicação, e houve aí essas ações judiciais que foi mais em desfavor da empresa Souza Lopes. E a legislação previa determinados critérios, esses critérios deveriam ser seguidos para evitar um desequilíbrio do pleito eleitoral entre os candidatos. E aí, se for analisar, Tião, cada requisito exigido pela legislação, a primeiro momento as pessoas não dão muita importância. Mas quando você vai analisar caso a caso, fundo a fundo, você vai ver a real importância de cada requisito. Por exemplo, a legislação, tanto na lei das eleições, quanto a resolução do TSE, que todo ano, toda eleição é publicada uma resolução para tratar de pesquisa, especificamente de pesquisa, tamanha a sua importância, a resolução e a lei exigem que a pesquisa, antes de ser divulgada, 5 dias antes de ser divulgada, ela venha com o nome de quem contratou, com o nome, com a fonte de recurso, venha com a ponderação, quer dizer, o percentual de pessoas entrevistadas do sexo de determinada idade, de determinado grau de instrução e nível econômico. E também vem a previsão de que essas pesquisas deverá vir com 7 dias após o registro com os dados de bairros e municípios. E por que tudo isso? Imagine, Tião, se uma pesquisa eleitoral feita na Paraíba seja divulgada determinados números e não
venha na pesquisa, não venha no registro os municípios que foram pesquisados. Então, poderá que essa pesquisa tenha sido feita somente na cidade de Campina Grande, tenha colhido lá realmente aquelas informações e todo mundo sabe quem é que ganha em Campina Grande. Da mesma forma, poderia que uma pesquisa eleitoral pudesse ser feita somente na cidade de João Pessoa e viesse sendo veiculada como sendo uma pesquisa realizada em todo o Estado. Por isso que a legislação exigia que fosse discriminado em quais municípios e quais bairros também essas pesquisas foram realizadas, para se saber se realmente essa pesquisa foi realizada num município, em determinado curral eleitoral ou não. Então, foi isso que essas foram as primeiras irregularidades formais, técnicas, que vinham em desacordo com a legislação. Por outro lado, então, se você vier uma pesquisa eleitoral em que 100% dos entrevistados seja de um nível econômico de até 2 salários mínimos, uma pesquisa a nível nacional, por exemplo. Então, todos sabem que a população de baixa renda tende a votar em quem? Naqueles candidatos que fazem aquela política do assistencialismo, por exemplo, Dilma Rousseff. Então, a legislação se preocupou em que, previamente, esses institutos de pesquisa informassem em quais eram essas ponderações, quantos por cento foi pesquisado do sexo masculino, quantos por cento foi pesquisado de determinado grau de instrução, em quais municípios foi pesquisado. Porque, assim, quando saísse a divulgação da pesquisa, aqueles que se acharem em números inferiores poderia contrapor e dizer, não, essa pesquisa foi realizada no curral eleitoral do candidato Ricardo Coutinho ou no curral eleitoral do candidato Cássio Cunha Lima. Então, foram essas primeiras as irregularidades formais. E as irregularidades que trariam indícios de fraude eram essas. Era a falta de tudo, a falta de qualquer critério. Teve instituto de pesquisa, não a Souza Lopes, que... O IPESP? Não, o IBOP. IBOP. O IBOP, por exemplo... Mas o IBOP não foi processado, não, né? Não, eu cheguei a impugnar a pesquisa do IBOP. Cheguei a impugnar a pesquisa do IBOP e, no meio do processo eleitoral, foram 10 impugnações. Foram 10 ações de impugnações, das quais 9 eu consegui eliminar. E a única que foi denegada foi a do IBOP, a impugnação contra o IBOP. E foi a que eu mais achei irregularidade. Foi no meio do processo eleitoral. E eu posso dizer isso com toda franqueza. De todas as pesquisas impugnadas, a que eu achei mais irregularidades foi a pesquisa do IBOP. Então me diga uma coisa, deixa eu entender uma coisa. O juiz, o julgador, ele se debruça sobre o processo provocado pelo advogado. E como é que ele encontra irregularidade nesse, e na que tem mais irregularidade ele diz que não tem? O caso do IBOP foi um caso peculiar. De todas as irregularidades da Souza Lopes e do IPESP, o caso do IBOP são peculiaridades diferentes. Por exemplo, eu constatei que na pesquisa do IBOP, a estatística responsável, ela estava atuando ao mesmo tempo em 12 estados. Então, digamos, aqui na Paraíba, do dia 1º ao dia 3, teria uma pesquisa do IBOP. Mas desse mesmo 1º ao dia 3, a estatística responsável pela pesquisa estava no Rio Grande do Sul, certo? E também estava no Mato Grosso, no Goiás. Foram 12 estados que a estatística responsável estava presente naqueles mesmos dias de coleta de informações. Indo mais a fundo, eu descobri que a estatística responsável pelas pesquisas do IBOP, ela estava totalmente irregular perante o Conselho Regional de Estatística. E, procurando na legislação do Conselho Regional de Estatística, na legislação que rege a profissão do estatístico, a resolução é clara, a legislação é clara que diz que o estatístico que esteja irregular na região do Conselho, ele não pode atuar. Ele é vedado de atuar. Inclusive, pode responder por exercício irregular da profissão. Então, confrontando essa legislação que previa que o estatístico não poderia atuar aqui, teria a legislação eleitoral que dizia que o estatístico teria que estar regularmente inscrito. Então, existiam 2 leis que diziam que o estatístico não poderia atuar e, mesmo assim, ele estava onipresente em vários estados ao mesmo tempo. Essa foi uma das irregularidades, entendeu? E outras irregularidades foi com relação à ponderação de sexo e idade, que a gente chama aqui, é um termo bastante técnico, mas existe uma coisa chamada autoponderação, que na metodologia, o Instituto de Pesquisa não traz o percentual de quantos por cento vai
investigado de sexo masculino, do grau de instrução tal, do nível econômico tal. Ele traz uma média autoponderada, que os entendimentos de alguns tribunais superiores é que não pode, tem que vir discriminado. Então, ele trazia o seguinte, que a pesquisa iria ser feita de acordo com as ponderações dos dados do IBGE de 2010. Isso é uma autoponderação. É um termo bastante técnico, talvez o eleitor em casa não consiga compreender isso, que realmente é bastante técnico. E aí o juiz entendeu, como existe essa questão de entendimento, o juiz discordou do meu entendimento e decisões judiciais são insuscetíveis de críticas ou qualquer coisa do tipo. Então, e o IPESP cometeu os mesmos erros, né, da pesquisa Souza Lopes. O IPESP, por exemplo, houve indícios de que o IPESP estivesse trazendo dados de uma pesquisa feita em julho, sendo veiculada em setembro, por exemplo. Entendeu? Então, eram vários indícios de fraude. Então, foi pedido a abertura de investigação para apurar essas fraudes, tanto nas pesquisas do IPESP, quanto nas pesquisas do Instituto Souza Lopes. Quanto ao IBOP, como as irregularidades eram meramente formais, eu não entendi que precisaria de investigação por fraude. Mas quem estava por trás disso? Olha, isso aí só a investigação, o Ministério Público, o requerimento foi protocolado junto ao Ministério Público Eleitoral, despachei com o próprio doutor Rodolfo, que é o Procurador-Geral Eleitoral, ele disse que ia tomar as providências cabíveis de acordo com as atribuições do Ministério Público, e eu acredito que, num futuro próximo, a gente possa saber quem é que era o responsável por essa mácula nas pesquisas eleitorais. Se era o Instituto de Pesquisa, para economizar no procedimento, porque quando ele não cumpre aqueles requisitos, a pesquisa é feita de forma mais fácil. Ou quando ele pega dados de um mês e coloca como se a pesquisa fosse feita no outro mês, ele também economiza. Então o Instituto teria agido de má fé, recebido, contratado um serviço e oferecido outro serviço. Isso é o que a investigação pode dizer. Pode ter sido isso ou pode ter sido a própria alguém que contratou, que não teve preocupação em dizer faça de todo jeito. Aqui na Paraíba, quem contratou foi, de um lado, o Souza Lopes foi o Sistema Correio da Paraíba, do outro lado, o Sistema Paraíba de Televisão, o doutor Zé Carlos da Silva Júnior, aquele pessoal da TV Cabo Branco, que faziam campanha acirrada, declarada contra o governador Ricardo, contra a reeleição do governador Ricardo Coutinho e torciam abertamente pelo senador Cássio Cunha Lima. É verdade isso? Não, com relação à questão política desses meios de comunicação, é fato público e notório que eles tinham um engajamento maior na campanha do senador Cássio. Exemplo que tinha pesquisa em que Cássio estava na frente com 5 pontos, e as manchetes que se via era de que Cássio lidera a campanha com 5 pontos. Enquanto que quando o governador estava com 6, o governador Ricardo Coutinho estava com 6 pontos na frente, eles traziam a manchete que a campanha estava tecnicamente empatada. Realmente, existia isso, e isso é fato público e notório. Agora, se eles estavam em conluio com o Instituto de Pesquisa ou com um determinado candidato, aí só quem pode dizer é a investigação judicial da qual está em andamento. Uma coisa que a gente vê, diante dessas tantas repetições, não seria bom acabar com as pesquisas, não? Eu compreendo que não. Isso é ruim para o advogado que vai perder esse filé, né? Eu acho que as pesquisas eleitorais, ela é um direito que, de certa forma, indiretamente é um direito constitucional. É um direito de se buscar a liberdade de expressão do eleitor. Agora, ela tem que ser feita de forma adequada, que seja respeitado todos aqueles critérios técnicos, formais, de ser previamente identificado quem contratou, quanto foi o valor da pesquisa, qual é a percentual de pesquisado do sexo masculino, do sexo feminino, qual é o percentual de pessoas de determinado nível econômico, determinado grau de instrução e quais os municípios. Que esses dados vierem à tona e forem reais, eu acho que as pesquisas eleitorais elas ajudam muito, porque como dizem esses cientistas políticos, as pesquisas retratam o momento político que vive o eleitor naquele pleito eleitoral. E é uma forma de liberdade de expressão do eleitor que ele pode externar antecipadamente ao pleito. Então, eu compreendo que deveria haver uma maior rigidez quanto à aplicação de multas, quanto às medidas administrativas e penais. A mini-reforma, por exemplo, que, na verdade, eu chamaria até de micro-reforma. Eu ia falar sobre isso agora, mas pode começar. Trouxe uma alteração com relação à previsão de pesquisas eleitorais. Foi o seguinte, a mini-reforma, como se sabe, ela não valeu para as eleições de 2014 devido a um impedimento constitucional.
Qual foi o impedimento? O princípio da anterioridade da lei penal. Porque a lei foi publicada em 2013 e as leis eleitorais, elas têm aplicabilidade imediata, mas elas só podem entrar em vigor depois de um ano da sua publicação. Se a eleição for o ano seguinte, não poderia. No caso, a lei foi publicada em outubro de 2013. Então, não poderia, por esse princípio da anualidade, não poderia ser aplicada essa mini-reforma. E, especificamente, quanto às pesquisas eleitorais, a mudança, que foi sensível, mas foi uma mudança, é a obrigatoriedade dos institutos de pesquisa, além de registrarem previamente todas essas informações que eu citei agora há pouco, trazer também registrado a cópia da nota fiscal da prestação do serviço. Então, isso é importante por quê? Porque pode muito bem um instituto não fazer pesquisa nenhuma, não fazer contrato nenhum e estar vendendo números, fabricando números. Não estou dizendo que foi o que aconteceu. Isso a investigação judicial vai dizer se foi ou não. E a nota fiscal, a obrigatoriedade de registrar perante o Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, a obrigatoriedade da nota fiscal, ela faz com que o Instituto de Pesquisa tenha que recolher o tributo e aí gera mais ônus para ele. Então, pode evitar, em tese, que pesquisas eleitorais sejam reeditadas, ou seja, reproduzido o número de uma pesquisa anterior, porque para cada registro terá que ter uma nota fiscal e terá que ter um recolhimento de tributo. E aí são avanços que muito simples, muito singelo esse avanço aí, como toda a micro-reforma política do Brasil, ela foi bastante sincera. Temas relevantes mesmo nós não tivemos, entendeu? O Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, entende que é o verdadeiro entravador de uma verdadeira reforma política, certo? Desde 1995, a população, Tião, clama por uma reforma no sistema político brasileiro. Então, o que se viu de reforma desde a redemocratização do país, de 1988 até hoje, foram quase nada. Nós tivemos em 97 a emenda constitucional que tratou da reeleição, que de nada foi bom, de nada trouxe de vantagem para o povo brasileiro, da qual só quem se beneficiou naquele tempo foi Fernando Henrique. Nós tivemos outra mudança na legislação eleitoral, que foi a fidelidade partidária, que na verdade não foi criado por lei, foi através de uma decisão judicial do TSE, que foi ratificada pelo Supremo. Nós tivemos também outra mudança eleitoral, que na verdade foi uma mudança para acabar com os partidos pequenos, que foi a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, não sei se você lembra, ela limitava a atuação dos partidos políticos no Congresso Nacional a aqueles partidos grandes, aqueles partidos que tivessem determinada representatividade no Congresso, que tivesse, por exemplo, o partido só poderia participar de uma comissão no Congresso, só poderia ter direito à propaganda eleitoral gratuita se tivesse 5% dos votos do eleitorado naquele estado. Então, a cláusula de barreira, graças a Deus, que era uma afronta à liberdade partidária, à isonomia dos partidos políticos, ela foi declarada inconstitucional. E a única reforma que eu compreendo que foi extremamente importante para o sistema político eleitoral brasileiro foi a lei da ficha limpa, que não foi de iniciativa do Congresso Nacional e nem iniciativa do chefe do Executivo. A lei da ficha limpa foi uma iniciativa exclusivamente popular. O povo se juntou e quis mudar a lei das inelegibilidades, aumentando ali aqueles prazos que a maioria era de 3 anos para 8, acabando com aquela questão de que só era tornado inelegível a partir do trânsito julgado. Hoje a lei da ficha limpa, o candidato, o agente político pode se tornar inelegível apenas com uma decisão em órgão colegiado. Mas mesmo assim, Tião, eu colocaria a lei da ficha limpa como precisando de uma ampliação. Porque por mais que a lei da ficha limpa, o povo brasileiro ainda não notou isso, a lei da ficha limpa tem aumentado esse prazo de elegibilidade de 3 para 8 anos, por mais que a lei da ficha limpa tenha dito que o político agora não precisa da decisão de transitar em julgado, ele pode ser tornado inelegível e cassado a partir de uma decisão de órgão colegiado. Mas a lei da ficha limpa esqueceu de uma grande coisa, de proibir desses agentes políticos fichas sujas dirigir partido político. Porque se o candidato, o agente político que hoje for cassado e for declarado inelegível por 8 anos, amanhã ele pode ser presidente do PMDB.
E todos os partidos políticos recebem vultosas quantias em dinheiro, milhões de reais, do fundo partidário. E ali ele vai novamente administrar dinheiro público. Eu conheço, não vou dizer o santo, vou dizer só o milagre, me contaram que tem certo dirigente partidário, né, em algum lugar desse país, não sei se é no Nordeste, não sei onde é, podre de rico, mas até o telefone celular dele de casa, o partido é quem paga. A gasolina, o partido é quem paga. O partido paga tudo, paga a despesa, paga até o lazer. Pois é, então eu acho que pese a lei da ficha limpa tenha tido esse grande avanço, ela foi omissa quanto a esse sentido. Eu acho que também era para ser vedado a participação de qualquer agente político condenado à inelegibilidade em qualquer instituição que tenha R$1 de dinheiro público. Então, ela esqueceu de tratar sobre esse assunto. E eu colocaria essa ampliação da lei da ficha limpa como também um desafio para uma reforma política de vergonha. Entendeu? Como, por exemplo, o financiamento público de campanha. Como se sabe, hoje as campanhas políticas existe a forma de financiamento, ela é mista, ela é dinheiro público, que vem do fundo partidário, e dinheiro privado, que vem das empresas, das pessoas físicas que fazem aquelas... mora o perigo. Onde vem essas doações legais. Então, é aí onde mora o perigo. Então, os políticos não querem tratar, por exemplo, na reforma política, a questão do financiamento público de campanha. Por quê? Porque os partidos políticos poderiam receber, de forma mais igualitária, o dinheiro do fundo partidário e aquelas empresas que financiam demais as campanhas de determinados candidatos, onde se aí mora o abuso de poder econômico e desequilíbrio prédio em relação àqueles candidatos pequenos. Outro desafio, Tião, que o Brasil precisa enfrentar é a questão da ampliação da participação popular, certo? Nas decisões. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado diretamente pelo presidente da República. O PT, nesses 12 anos de mandato, já indicou 8 ministros. Mas mesmo assim não impediu que a sua tropa de choque fosse para a cadeia, né? Não impediu. Ali é um caso bastante singular, mas teve outras decisões judiciais que realmente toda decisão merece todo o respeito daqueles que operam o direito, mas que eu resguardo alguns comentários para mim. Então, eu entendo que esses agentes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, os membros do Ministério Público deveriam ser eleitos através do voto direto, através da escolha popular. Seria um aumento da participação popular no processo democrático. Um outro enfrentamento que os políticos não enfrentam no Congresso Nacional, no Parlamento, é a questão do voto distrital. O voto distrital, eu vou rapidamente dizer o que é, ele é relógio bonito da gota. Muito utilizado nos Estados Unidos, na França, na Itália, e é uma forma de reduzir ou de aproximar mais o deputado, principalmente o deputado do povo. Então, o voto distrital funciona da seguinte forma. O Estado seria dividido em vários distritos e o candidato a deputado escolheria um distrito para morar, ele teria que morar lá e ele só seria candidato ali e só seria votado naquele distrito, naquela região. E ele era impedido de sair dali. Então, isso aproxima mais o político do povo. E o Congresso Nacional foge desse debate sobre o voto distrital como o diabo foge da cruz. Uma outra questão que o nosso Congresso precisa enfrentar é a questão do voto do deputado do Mercosul. Não sei se você sabe, o Mercosul tem um parlamento composto por deputados. O Santiago deixou de ser senador, mas continuou sendo membro do Mercosul. Membro do Mercosul. Isso é uma aberração, não é não? Uma aberração. E os deputados do Mercosul são indicados pelos congressistas. Não há, por exemplo, o Mercosul é um bloco econômico extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. E não há participação popular para essas pessoas que comandam. E enquanto a União Europeia, que também é um bloco econômico similar ao Mercosul, lá a entrada desses deputados é através do voto direto. E aqui no Brasil nós não temos essa participação popular direta para enfrentar esse problema. Então, a reforma política, não só em termos de pesquisa eleitoral, que foi bastante discreta, ela não acontece e nem vai acontecer se não houver o fortalecimento das instituições democráticas, da educação, da cultura
política do povo. Me diga uma coisa, se a reforma política estivesse vigorando na eleição desse ano, Cássio teria sido candidato? Olha, teria, por um entendimento que o Tribunal Superior Eleitoral teria, não influenciaria na questão. Não. A discussão do problema de Cássio é apenas com relação à contagem de elegibilidade, se começa da data da eleição do primeiro ou do segundo turno. Essa discussão só findou aí. E essa tese, não sei se você lembra, eu fui o primeiro a levantar, né? Foi até o seu blog, até divulgou a primeira matéria. Mas o entendimento lá do TSE também foi aquele que você estava errado. O entendimento do TSE foi de que começa a contar do primeiro turno. O meu entendimento continua sendo de que a contagem é do segundo turno por causa de um dispositivo constitucional. Tanto é que nós já recorremos para o Supremo Tribunal Federal. Quem vai discutir, quem vai decidir realmente se começa do primeiro ou do segundo turno é o Supremo Tribunal Federal. A ação ela ainda não findou. O meu entendimento continua sendo o mesmo. Porque se a Constituição diz que é da data da eleição e que o candidato concorreu foi eleito, e o candidato Cássio foi eleito... Você veja como uma coisa interessante. Um recurso relacionado à eleição que passou ainda está para ser apreciado no Supremo Tribunal Federal, né? Quando a eleição já se concretizou, já sabe quem ganhou, já sabe quem perdeu, já sabe quem tomou posse. Essa justiça do Brasil é realmente muito rápida, viu? Não, a justiça brasileira também precisa de alguns... É a jato. Agora, assim, mas pelo menos deve ser firmado um entendimento para outros casos similares, outros casos concretos similares ao de Cássio. Né? Se a contagem é de primeiro, se a contagem é de segundo turno. Isso o Supremo... por isso é que eu lhe pergunto, diante dessa celeridade processual que existe no Brasil, existem umas AIGs e umas AIMES em cima de Ricardo Coutinho, questionando a eleição dele. E um dos autores é Cássio, tem também o Ministério Público Federal Eleitoral, que são autores dessas ações, pedindo o mandato de Ricardo Coutinho, alegando que ele cometeu irregularidade durante a campanha. Você teve a oportunidade de ver esses processos? Sim, Tião. Em uma dessas das ações, na ação em que o Ministério Público Eleitoral protocolou em dezembro passado, tem vários investigados, dos quais dois deles eu sou patrono de alguns processos e você patrono desse, que na verdade nós não fomos nem citados ainda. E eu tive o cuidado e a curiosidade de adentrar neste processo, especificamente o do Ministério Público Eleitoral, que na verdade é um resumo, é um aparato, um resumo de todas as outras AGEs. Uma reunião, no caso. Uma reunião de todas as outras AGEs que a coligação à vontade do povo protocolou perante o processo eleitoral para dar a manchete. E eu, analisando de forma perfunctória, de forma superficial, eu compreendo que o governador Ricardo Coutinho não será cassado. Bem porque o conjunto probatório que eles acostaram aos autos e os fundamentos de fato e de direito que eles utilizam são bastante frágeis. Por exemplo, com relação ao problema da educação, porque lá eles pedem a cassação, tem vários motivos que eles pedem a cassação do governador e pedem a aplicação de elegibilidade para outros agentes políticos, né, que estão no processo. Eu quero até fazer um registro. A professora Francisca Lucena, que foi citada nesse processo, ela está nos assistindo aqui em João Pessoa hoje. Um abraço, professora Francisca. Então, analisando o processo em si, esse principal, né, o Ministério Público foi 99 páginas de petição inicial, vários documentos acostados. Eu não leio isso tudo. É uma petição inicial. Eu não sei se ele leu, eu sei que eu li todinho. Então eu analisando, por exemplo, o fundamento de direito que eles utilizam é a questão da educação, que eles dizem que a Secretaria da Educação do Governo do Estado da Paraíba teria distribuído vários livros durante o ano da eleição e na proximidade das eleições. Mas, em análise, esses livros que foram distribuídos, eles já vinham, era pertencente a um programa da Secretaria de Educação que vinha em execução desde 2011. Já tinha execução orçamentária, já foi previsto por lei, a compra dos livros foram licitadas. Agora, se por um problema ou outro os livros não foram entregues em fevereiro ou em janeiro, que pode acontecer, isso por si só não é motivo de dizer que há aí uma conduta vedada,
uma conduta vedada, e um aproveitamento e um abuso de poder político. Não há. Esses livros teriam que ser distribuídos, como foi distribuídos, e era para um programa, tinha um programa da Secretaria de Educação, já em execução, em anos anteriores à eleição, o que não poderia era os alunos ficar sem livro. O ideal é que tivesse distribuído em janeiro, entendeu? Mas o aluno livro é sempre bem-vindo. Então, por esse motivo da educação, eu acredito que também é um motivo bastante frágil e não vai prosperar. Mas tem outros motivos. O outro motivo é com relação às contratações, que eles dizem que no período eleitoral, no ano da eleição, houve várias contratações e várias exonerações, o que é verdade pela lei eleitoral. O artigo 73 da lei 9.504, ele veda realmente isso. Também analisando, existe a própria petição inicial do Ministério Público, mas traz uma comissionado não pode não? Aí existem as exceções, que pode ser contratado e pode ser exonerado, cargo de comissão, cargo de confiança, em situações emergenciais, contratação de médicos, por exemplo. Se está faltando um médico na UTI do Hospital de Souza, o que não pode é a UTI do hospital ficar sem médico. Se está faltando um médico na UTI do Arlinda Marques, o que não pode é as criancinhas ficar sem médico. Então, isso são casos de excepcionalidades em que a lei eleitoral exceptua que pode ser contratado. E é o que acontece, é o que existe de fato. E existe até informação do próprio Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas do Estado, perdão, de que nesse ano 2014, até, salvo me engano, junho, julho, não sei, o mês, o governo do Estado teria exonerado 5.900, teria contratado 3.400, ou seja, houve até um enxugamento, certo? Então, o que não pode é durante aqueles 3 meses anterior à eleição, depois até a posse, haver essa contratação. Mas que com relação às contratações, não há também elementos dentro do processo que possa ensejar uma sanção do tipo de uma cassação de um mandato de um governador de Estado, né, que foi eleito da forma soberana, né? Então, não realmente... E o empreender? Porque, só voltando a essa questão das contratações, perdão, eles também alegaram que essas exonerações em massa foram devido ao rompimento político entre Cássio e Ricardo, que foi anterior ao pleito eleitoral. Anterior àquele período vedado, você pode demitir, você pode contratar, não há problema. E é um direito do governante escolher quem é que deve ficar ao seu lado e trabalhar. É uma questão de confiança. E a questão do empreender, eu acho que é a questão que tem gerado a maior celeuma, né, a maior preocupação em algumas pessoas. Mas quando você vai analisar o caso, a questão do empreender é a mais tranquila. As informações que eu tenho sobre o programa Empreender são superficiais, mas eu sei que o Empreender foi instituído por uma lei, a Lei 9.335, no ano de 2011. Essa lei, ela instituiu o programa Empreender, que substituiu um antigo programa, que era o programa Meu Trabalho, que era um programa que não funcionava. O governador Ricardo, de forma acertada, criou o Empreender, e desde 2011 o Empreender vem em execução. Tem previsão orçamentária, tem os requisitos, a forma que deve ser delineado esse programa durante cada ano, e ainda eles lançam aqueles edital, o edital tem os requisitos para receber aqueles recursos, entendeu? Tudinho. Então, é um programa que está amparado por uma lei. Esta lei foi anterior ao período das eleições, existe previsão orçamentária para isso, e o programa Empreender está sendo executado normalmente. Mas o pessoal de Cássio diz o seguinte, que Cássio foi caçado pelo cheque da FAC, que também era um programa que existia. Perfeitamente, perfeitamente. Etc. E são casos totalmente diferentes. São casos totalmente... Eu estou levantando para... O cheque da FAC, na verdade, era uma política assistencialismo, o populismo que eu estava dizendo que alguns governos usam. Lá não tinha previsão orçamentária. O cheque da FAC não tinha lei que criava aquele programa. O cheque da FAC não existia critério nenhum, que era o programa Ciranda de Serviço, não tinha critério nenhum de distribuição. Lá se distribuía bicicleta, se distribuía dentadura, se distribuía dinheiro, se distribuía cheque, sem nenhum critério. O critério era meramente político. Dava dinheiro à mulher, dava dinheiro para curar o dente de uma mulher de um deputado. Isso. Até teve caso de mulher de um deputado federal que recebeu R$10.000 para ajeitar os dentes, né? Como você mesmo diz. Então, a chapa.
São programas totalmente diferentes. O programa Empreender Paraíba não tem nada a ver com o programa, na verdade não era um programa, com a ação do cheque da FAC. E o cheque da FAC só foi executado no ano da eleição, sem pressão orçamentária, sem lei. E o Empreender não, vem desde 2011 sendo executado normalmente. Eu acho que o Empreender é tranquilo. Então, em resumo, as acusações que pesam sobre o governador, nessas AIGs, nessa AIME, é só esses 3 motivos aí que você falou? Os motivos mais relevantes que eles falam, que os advogados da coligação à vontade do povo falam, são esses, os mais relevantes. E, no meu humilde entendimento, esses motivos não levam a esta sanção de cassação do mandato do governador. Aí tem que ter provas, tem que haver uma gravidade. Não existe prova de conduta vedada. Não existe prova que o programa Empreender não foi instituído por lei. Quando foi, existe justamente o contrário. Existem provas de que o programa Empreender foi instituído por lei, de que existia dotação orçamentária, de que vem sendo executado de acordo com aqueles critérios do edital. Então, não vejo elementos, data vênia, com todo respeito aos entendimentos do Ministério Público Eleitoral e dos advogados da coligação à vontade do povo, eu não vejo nem uma possibilidade assim do governador ser cassado por os motivos que aí são acostados nessas ações. Porque tem muita gente propaganda aí que, olha, vocês não percam a esperança que a gente pode assumir esse negócio. Então. Não, pelo que está lá, eu acredito que seja bastante tranquilo. Não há elemento suficiente, porque uma cassação de um mandato é a pena maior num Estado democrático de direito, a pena maior que um agente político possa sofrer, né? Que chama de última ratio, né? A última trincheira. Mas você não acha que pode correr o risco de um julgamento político, não? Julgamento político, eu estou falando em termos de direito. Né? Com relação a essa questão do julgamento político... Pela justiça. Pela justiça. Eu estou entendendo o que é que você quer dizer. Eu prefiro pensar que não. Né? Eu prefiro pensar que não. E o governador Ricardo Coutinho, acredito que esteja bastante tranquilo com relação a isso. Eu acho que, com relação a esses programas de governo que ele tem instituído, não há plausibilidade jurídica do seu mandato estar ameaçado por esses motivos aí. A OAB também entrou nessa briga, não foi? Eu soube que a OAB pediu aí umas intervenções em cima dessa distribuição desses favores da eleição. Se não me engano, teve também a participação da OAB. Não, eu não tomei conhecimento dessa participação da OAB nesses processos, não. Eu sei. Até o momento eu não tomei conhecimento. Então, essa questão de comparar o cheque da FAC com o programa Empreender são questões totalmente divergentes. Não há assim, nada nenhuma semelhança, mesmo porque o programa Empreender, ele empresta aquele dinheiro ao empreendedor que vai usá-lo, que vai ser estimulado a produzir e depois paga. Inclusive tem a previsão até de juros, salvo me engano é 0,5% de juro ao mês ou ao ano. E o cheque da FAC não tinha nada de juro, era um programa realmente assistencialista, né? Somente para angariar votos na época das eleições. Né? E esses programas como o Bolsa Família também foi um programa instituído por lei. Também não se compara ao programa Empreender com relação a esse sentido, porque lá é um programa eminentemente assistencialista, o programa do Bolsa Família, mas também está legalizado porque foi instituído por lei, tinha dotação orçamentária, e assim vai. Doutor Francisco, pois não. Quando eu falo em julgamento político, eu falo baseado em certas coisas que acontecem nessa Paraíba, por exemplo. Voltando ainda ao caso de Ricardo Coutinho. O Tribunal de Contas da Paraíba aprovou as contas do governador, se não me engano, é referente a 2012. 2011. E essas contas estão na Assembleia, servindo até de pretexto de chantagem, alguns deputados, ameaçando reprová-las, mesmo ela tendo sido aprovada pelo Tribunal de Contas, apenas com um voto divergente lá no Tribunal de Contas, ameaçando reprová-las no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. O senhor acha que a Assembleia decidindo reprovar as contas, mesmo contra todas as provas
que foram apresentadas e acatadas pelo Tribunal de Contas, isso é passível de derrubar na Justiça? Você tocou um ponto bastante importante, e até vou voltar à questão do empreender. Nessa aprovação de contas de 2011 do governador Ricardo Coutinho, as ações do programa Empreender também foram aprovadas. Queria deixar também isso bem claro. Tanto é que desde aquele tempo vinha sendo executado o programa. E com relação à rejeição de contas de candidato, eles podem até reprovar, um direito que a Assembleia, por maioria, tem, né, como órgão fiscal, como órgão fiscalizador das ações do governo. Mas para gerar, por exemplo, uma inelegibilidade, uma cassação de mandato, essa reprovação de conta tem que ser por conduta insanável e por atos dolosos de improbidade administrativa, para que gere alguma sanção de teor político e eleitoral. Mas no cenário que está hoje, com a proximidade da eleição da Assembleia, e com o favoritismo do grande deputado Adriano Galdino, né, eu acredito que esse fato ele não vai ocorrer. Então, mesmo porque seria de forma, não querendo dizer que a Assembleia não tenha liberdade para isso, é óbvio que tem, a liberdade entre os poderes é uma garantia constitucional, mas seria uma discrepância extremamente forte, o Tribunal de Contas do Estado aprovar as contas de um governador e a Assembleia Legislativa reprová-las. Seria atestar a incompetência do Tribunal de Contas. E acredito que não haverá isso. Não, mas me diga uma coisa, a minha pergunta não foi essa, eu estou dizendo assim. No caso de acontecer, essa decisão teria possibilidade de ser mudada na via judicial? Com certeza, através de duas formas. Digamos que a Assembleia Legislativa reprova as contas do governador. Então, poderia o governador conseguir uma cautelar, suspendendo os efeitos daquela decisão, e poderia, após o governador entrar com ação anulatória, para anular aquela decisão. Porque, como você sabe, nada pode ser afastado da apreciação do Poder Judiciário. Isso está lá guardado na Constituição Federal. Então, pode ser que o Judiciário entenda que houve um equívoco, uma ilegalidade naquela reprovação de contas. Pode sim ser afastado tanto por uma liminar incautelar, quanto por uma ação anulatória. Professor Francisco, a semana passada, 2 semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma emenda à Constituição que obrigava o governador a nomear como Procurador-Geral do Estado um procurador de carreira. O senhor acompanhou isso? Acompanhei de forma bastante superficial. Na verdade, existia uma liminar que vedava isso. E o governo do Estado conseguiu derrubar essa liminar. Agora, o governador pode sim nomear... Não foi esse não. Foi o caso de existir uma emenda apresentada pelo deputado Roberto Paulino. Não, foi o deputado Janduí Carneiro, salvo me engano. Janduí, eu quero crer que foi o Ranieri Paulino. O Ranieri Paulino. Que ele apresentou e foi aprovada, foi publicada. E a liminar foi exatamente derrubando, considerando inconstitucional. Considerando inconstitucional essa liminar. A liminar da emenda do deputado. E hoje... Não, a liminar não. A liminar considerou inconstitucional a emenda do deputado. A emenda do deputado, justamente. O método ainda não foi julgado, não. Justamente, o método não foi julgado. E hoje o governador pode nomear normalmente. Pelo menos até enquanto esteja vogando, né, valendo essa ação, até a apreciação do método. Agora, Célio Alves, seu amigo Célio meu amigo Célio Alves, um abraço para o meu amigo Célio Alves. Ele manda eu perguntar o que é que significa esse negócio de empatar, que você usa muito. Não, isso aconteceu durante a campanha eleitoral. Uma amiga nossa que chegou para me elogiar e disse: você é o grande empatador de pesquisas eleitorais. Assim, ela querendo dizer que eu era um impugnador. Ela utilizou um termo bastante interiorando, ela chamava... porque ela precisava empatar, impedir. Impedir. E foi a nossa colega Livânia Farias. Ela disse: Francisco, você é o grande empatador de pesquisas. Um abraço para a doutora Livânia Farias. Como é que está hoje a advocacia na Paraíba? Olha, a advocacia na Paraíba, O que mais tem é advogado, né? Tem muito advogado. Tem muito advogado. Agora, tem poucos querendo advogar. E realmente existe uma concorrência, né, bastante forte, mas quando o advogado ele é aquele advogado curioso, aquele advogado que
estuda, que tenta cada vez mais se qualificar, eu acho que a advocacia na Paraíba ainda continua no auge, dá para sobreviver bem. Viver bem. Não tenho muito a reclamar sobre a advocacia da Paraíba, não. Está dando para sobreviver. Mesmo com grandes advogados, a Paraíba tem grandes advogados, excelentes advogados, e o passado da Paraíba também, a história da Paraíba traz também que esse estado é um estado de grandes advogados, e mesmo assim está dando para sobreviver bem e então, vencer os desafios. Agora, os jornalistas da Paraíba, eles estão enfrentando um certo constrangimento. Eles não podem abrir a boca porque vem logo aquelas ações de danos morais. Você não acha que está muito vulgar essa tal de danos? Qualquer coisinha o cara quer danos morais. Realmente, inclusive, você é um jornalista, um grande jornalista que teme essas ações, que de vez em quando você bate a porta do meu escritório com essa questão de processo. Mas eu acho que está se banalizando a questão das ações judiciais por danos morais. Só que o jornalista em si, hoje que não é obrigado a ser formado para ser jornalista, para ser comunicador, ele tem um direito garantido, o direito da livre expressão, a liberdade de imprensa. E essas ações, elas estão... 90% das ações de danos morais contra jornalistas, elas estão sendo julgadas improcedentes, certo? Justamente pelo amparo dessa legislação, da legislação constitucional e da própria legislação que trata da liberdade de imprensa. Agora, tem casos exorbitantes, tem jornalistas que porque tem raiva do gestor, do político, do amigo, chega e afronta mesmo a honra, a imagem e a dignidade daquela pessoa. Então, nós temos casos aí de já ter ganhado na justiça, inclusive já divulguei em processo, em que a vítima de um dano moral ganhou na justiça a indenização. E eu, particularmente, eu só entro numa ação de dano moral contra jornalistas se eu ver que realmente existe o absurdo. Porque tudo tem seus limites, tudo tem a razoabilidade. Quando ultrapassa a razão, quando ultrapassa aquele direito, aí a gente tem que entrar. Mas 90% das ações contra jornalistas não é na Paraíba. Estou falando de uma análise nacional. Que eu gosto muito de fazer essas comparações. A análise nacional é de que essas ações, 90% estão sendo julgadas improcedentes. Agora, os jornalistas cujas ações são consideradas improcedentes, eles têm direito também de entrar na justiça pedindo danos morais por causa do constrangimento a que foram submetidos? Depende do caso concreto. Quando a ação for temerária ou de má-fé, quando houver uma litigância de má-fé, o jornalista pode entrar com a representação, com a ação pedindo... Como é uma litigância de má-fé? É quando o proponente, aquele que ingressa com a ação, sabe perfeitamente que não foi lesado, não entende que houve uma violação de direito, sabe que é mentira, mas quer, de toda forma, trazer algum benefício daquela ação. É a indústria. É a indústria do dano moral. A indústria do dano moral. Tem baixado muito as condenações, deve ser por isso. Tem baixado. O tribunal aqui tem, dependendo do caso, parece até uma tabela, não passa de R$3.000, dependendo do caso. Professor Francisco, falando desse negócio de dinheiro, eu me lembrei dessa famosa multa eleitoral. Um conhecido jornalista daqui da Paraíba foi multado em quase R$100.000, R$80.000, porque divulgou no blog dele uma enquete, dizendo que era enquete. E foi multado aqui no TRE, recorreu a Brasília. Em Brasília, o ministro, com preguiça de julgar vários processos que tinha em seu poder, juntou 40 e tantos processos e tomou como paradigma um processo de São Paulo. O de São Paulo não tinha nada a ver com aqueles processos que estavam no corpo lá daquele outro, mas ele derrubou aqui e mandou um sarrafo aqui em todo mundo. Aí, o que é interessante é que esse jornalista foi depois intimado, executado a pagar aquela dívida. Enquanto isso, o doutor Cássio Cunha Lima foi multado em R$120.000 quando foi cassado e a multa nunca foi cobrada até hoje. Inclusive prescreveu. Por que isso? A justiça tem olhos para um e outro para outro. Será porque Cássio é pobre? É complicada a questão. Então, tem que haver uma análise de cada caso concreto. Essa questão que você falou aí do ministro ter pego uma amostra, existe uma previsão no Código de Processo Civil que ele pode, devido ao grande acúmulo de processo, ele pode pegar um processo homogêneo, que seja parecido, e fazer esse julgamento em bloco. Agora, as multas eleitorais, particularmente, a reforma eleitoral, é um dado novo, ela tem uma vantagem, você pode dividir em 60 meses, né?
Você pode dividir em 60 meses. E essa questão da prescrição, tem casos que ocorre a prescrição intercorrente, tem outros casos que não. O processo de caso que foi prescrito, salvo me engano, foi o de 2006. Exatamente. 2006. Nunca foi cobrado e ele não ia pagar também sem ser cobrado. Né? Mas eu acredito que esteja em fase de execução. Ele deve alegar essa prescrição no embargo. No embargo de execução. Como é que você está em fase de execução se você não foi cobrado? Nem citado para pagar? Não, ele deve ser citado. Eu até acompanhei, foi aquele processo que foi transitado e julgado. A multa é 100 mil reais. Exatamente. 100 mil reais. O próprio tribunal reconheceu que não cobrou. O próprio tribunal reconheceu que não cobrou. Então, morreu o boi. Ele reconheceu de ofício a prescrição, já que é matéria de ordem pública. Bem, meu amigo Francisco, eu nem notei que estava passar o tempo. A coisa, quando flui bem, a gente nem percebe que está passando o tempo, bom. né? Você é bom de fala, você é bom de... É novidade. Ótimo. Eu espero que você volte aqui mais vezes. O programa foi muito bom, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que nossos telespectadores estão sentindo a mesma coisa. E eu só tenho a agradecer por essa aula de direito que você deu aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Microfones para as suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, a honra do convite que me foi dado, que me envaideceu muito, e dizer que sempre será uma honra, grande jornalista, grande amigo Tião Lucena, estar perto de você. Então, pode contar comigo, porque deve e espero que o debate aqui, na verdade, eu costumo dizer que conversar com o Tião não é nem uma entrevista em si, na verdade é um debate, que você também traz novidade, traz informações para nós. Eu espero que o debate tenha sido à altura do convite, que eu me sinto muito honrado pelo convite. Muito obrigado. Na próxima semana tem mais. Até lá.